Oferecimento. Sempre vida por você. Fone 3284-7229. No quadro em Conexão dessa semana, nós vamos conversar com Roberto Bratz, ele que é secretário municipal de esportes de Marechal Cândido Rondon, mas o assunto que a gente vai tratar com ele é sobre a atuação profissional dele como assistente FIFA em jogos pelo Brasil, pelo mundo afora. Roberto, é uma satisfação tê-lo aqui conosco no quadro em Conexão do aquiagora.net, mas antes da gente falar sobre a sua atuação como árbitro, assistente, conhecer primeiro um pouco mais do Roberto, as suas origens, onde que nasceu, onde que se criou, onde que estudou, enfim, faça uma autoapresentação sua. Isso, tio. Roberto Bratz é rondonense, né? Nascido na linha Palmital, distrito de Margarida, Marechal Cândido Rondon. A maior parte da minha vida morei em Marechal Cândido Rondon, fui um pouco itinerante, vivi uns 2 anos no Mato Grosso, morei 1 ano em Curitiba, mas a grande parte da vida foi vivida em Marechal Cândido Rondon e sou apaixonado pela terrinha, faço de tudo para permanecer aqui. E como que começou essa história de arbitragem? Como que você começou a perceber que tinha dom para atuar no futebol, só que não como atleta? Então foi mais de uma curiosidade, né? Nos tempos antigos aí, Bratz participava dos campeonatos municipais, campeonatos regionais, cheguei a tricampeão regional, jogando pelo Entre Rios, fui tricampeão municipal jogando pelo Novo Horizonte, juniores, então tinha uma carreira até, digamos assim, promissora no futebol. Aí tive uma lesão, tive que ficar parado, ia ser mais ou menos de 6 a 1 ano na época, né, uma lesão de joelho, e aí criou-se a curiosidade. A gente já ganhava uns troquinhos também. Como que é o ser árbitro, né? Na verdade, eu procurei na época Gilson Pacheco para trabalhar então de mesário nesse período que eu ia ficar parado. E bem nesse mesmo período surgiu o primeiro curso de árbitro do interior do Paraná. Até então, os cursos eram feitos somente em Curitiba, né? Os árbitros de Rondon que possuíam o curso o tinham feito em Curitiba. E esse foi o primeiro curso que veio para o interior do Paraná. E ele seria todos os finais de semana em uma cidade do interior. Então, nessa época, junto com Evandro Roman, Ito Dari Hanoff, Pedro Amarildo Buca, Miguel Pinheiro, entre outros, a gente acabou percorrendo aí 48 cidades do interior do Paraná durante 1 ano e 4 meses fazendo curso de árbitros. Foi aí que surgiu, mais com uma curiosidade, né? Na época, já jogando com 25 anos, a gente foi perceber que não conhecia nem 30% das regras de futebol. E hoje não é diferente, hein? A maioria dos jogadores não conhece por inteiro as regras de futebol. E aí fizemos mais com essa curiosidade. E passou a ter aqueles desafios, né? O primeiro campeonato, vamos testar, ver se serve ou não, né? O primeiro torneio, a gente trouxe até para Marechal Cândido Rondon, no antigo estádio Valdir Schneider, o primeiro torneio, porque um grande número de árbitros de Rondon fazia o curso, né? Acabamos, aí a gente já teve uma pequena indicação, os professores achavam que a gente tinha jeito, aí foi mais aquela curiosidade, saber se realmente ia conseguir apitar, depois de ter feito o curso, saber se ia ter essa condição de apitar ou não. Mas tu começou no apito ou foi direto para bandeira? Não, a gente começou com apito. Na época, ainda hoje a formação é assim, é mais ou menos bem, né, amplo, como a medicina. Você faz a graduação normal e depois você opta por uma atividade específica, né? Então, na época a gente fez, tanto é que eu atuei no Campeonato Brasileiro até 97 como árbitro e assistente. Somente a partir de 1997 é que a CBF exigiu que os árbitros optassem por ser árbitro ou ser assistente. Até então você fazia os dois. E aqui na região não foi diferente, a gente foi fazendo os dois até que se definir por alguma coisa. Roberto, e assim, na sua lembrança, assim, qual que foi o primeiro jogo importante que você atuou como árbitro ou como assistente? Na verdade, todos os jogos são marcantes, né? O primeiro jogo que eu fiz de quarto árbitro foi em Toledo, que já era um mundo totalmente diferente, né? A gente conhecia o futebol amador, né? Esse seria um jogo profissional. E já deu camburão. Eu, como quarto árbitro, o árbitro teve alguns problemas e a gente, para sair, já teve que sair no camburão, porque, né, aquelas complicações todas, então já teve que sair com a polícia. Foi um desafio grande de saber se a gente continuaria ou não, né, na arbitragem. Mas sempre teve aquela expectativa, trabalhamos em jogos
Campeonato Paranaense de Amadores, né, aquela Taça Paraná, que era um dos campeonatos então mais fortes que se existia a nível de Brasil, e que os árbitros da Liga tinham trabalhado em alguns jogos. Essa era a nossa expectativa. Eu lembro até hoje que quando a gente iniciou o processo todo, junto com Evandro Roman, hoje secretário de Esportes do Estado do Paraná, o nosso sonho de encerrar a carreira num futuro seria trabalhar no Atletiba, né? E isso acabou acontecendo muito rápido, nós imaginávamos no final de carreira estar acontecendo isso. Mas tudo isso há um processo de renovação que estava existindo bem no momento que a gente acabou se formando. Nós acabamos nos formando no início finalzinho de 93 para 94. E em 94 tinha um árbitro, Tito Rodrigues, que assumiu a direção de árbitro do Estado do Paraná e que ia renovar de qualquer jeito esse quadro. Então, em 95 nós já fazíamos parte do quadro da CBF. Foi um processo muito rápido. E como que foi essa evolução daí? Foi primeiro atuando no futebol estadual, depois pegou jogos do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. Como que foi a evolução cronológica dessa tua carreira? Então, a gente ficou aí no final de 93 para 94, já atuando nos campeonatos aqui da Liga, né, todos aqui da Liga, da região. Em 94 conseguimos trabalhar em todas as fases dos jogos oficiais do Paraná, né, jogos escolares, jogos da juventude, jogos abertos, em vários deles. E isso nos deu uma bagagem muito grande, porque você aprende muito, né? Você faz 2, 3, 4 jogos no mesmo dia e com pessoas experientes que vão te passando as informações. E no início de 95, então, fomos chamados para o quadro da CBF e já começamos a trabalhar no Campeonato Paranense, que o Campeonato Brasileiro começava só no segundo semestre. E foram várias escalas. Eu, inclusive, já trabalhei na final do Paranaense no primeiro ano como profissional. Então, realmente foi uma coisa assim, meio meteórica, talvez porque a gente deu certo também, foi acertando todos os lances, né? Então, em 95, já iniciamos no Campeonato Brasileiro. O primeiro jogo que eu fiz em 95, fora do Paraná, foi Internacional e Santos, no Beira-Rio. Então, foi também uma coisa assim, uma tremedeira até os 15 minutos, porque a gente saía, mesmo o Paranaense, tem toda a sua evolução, mas no Campeonato Brasileiro, a gente chegou 2h30 antes no estádio, ninguém no estádio. Quando a gente volta para o jogo, 45 mil pessoas no mesmo local, né? Para a época foi uma tremedeira grande, uns 15 minutos até parar a tremedeira. Então esse também é um jogo que marcou bastante. E futebol, a arbitragem sempre está relacionada à polêmica, à discussão, a xingamento. Algum lance polêmico que você lembra no decorrer da tua carreira que marcou de fato? Acho que tem alguns, né? Não são mais assim. Talvez, como é que vou te dizer? Sempre teve polêmica, mas as polêmicas foram mais de acertos, na verdade, né? Mas tem um que não é tão antigo assim, mas é de 99. 99, aliás, 2009, não 99. 2009 foi um lance de Internacional e Palmeiras, um lance muito difícil que a televisão acabou pegando 2 dias depois só, realmente pela dificuldade do lance, e comprovou que estava errado, né? Um lance do Maquelele, que ele veio de trás e acabou fazendo gol em condição legal e eu acabei marcando impedimento, né? Lógico, depois teve mais 3 rodadas, o Palmeiras acabou não classificando para a Sul-Americana, mas o árbitro assistente foi o culpado porque aquele gol teria sido a diferença, né? Os outros jogos todos que perdeu, não. E também em 97, em uma polêmica grande que gerou foi briga realmente, Francisco Beltrão e Cascavel, né? Briga, foi para dias de fato, a gente acabou se envolvendo e brigamos com dirigente, com jogadores. Tanto é que no dia seguinte, no Bom Dia Paraná, estava o diretor de árbitros da federação dando explicações do que tinha acontecido naquele jogo, né? Que até então não se tinha isso, né? Os árbitros apanhavam e não revidavam. E, infelizmente, com o Roberto Bratz era um pouquinho diferente, ele é meio maluco, né? Então a gente acabou revidando, foi para dias de fato mesmo, e deu polícia, o assistente também, o outro assistente que era de Foz do Iguaçu, era mais ou menos no estilo do Bratz, e ele acabou com a bandeira dele agredindo um dirigente que deu pontos na cabeça, quebrou 4 dedos. Então foi uma confusão deu assunto para mais ou menos um ano aí a nível de Paraná, onde a gente chegava, as pessoas lembravam desse fato. Acho que foram 2 fatos que mais marcaram. E a questão tecnológica, você falou há pouco da televisão. Isso atrapalha muito a arbitragem, o replay, o tira-teima, essas questões, elas fomentam a discussão e acabam prejudicando a figura do árbitro, do assistente? A gente fala quando eles mostram uma imagem, por exemplo, do tira-teima, né? Ela também hoje até temos as palavras do próprio Leonardo Gaciba, né? Ele consegue parar elas em 3 lances, né? Quando ele faz editão de imagem, né?
Então, cada lance que ele for parar, ela tem um grau de diferença, já teve um movimento ou não, então vai depender muito do editor. Mas eles são assertivos em quase 99% das vezes. Nesse lance, ele vai ajudar o árbitro que acerta. Agora, num lance, por exemplo, de pênalti, que é uma interpretativa, uma falta, você mostrar um lance no slow motion, o Jadir que joga, que é craque, né? Sabe que você dá um puxãozinho na camisa, o jogador que está à frente nem nota. Você mostra ele no slow motion, a impressão que você está rasgando a camisa do cidadão. Então, essa diferença aí, nesses lances, principalmente de pênalti, no lance interpretativo para o árbitro, as imagens da TV não favorecem ao árbitro, não, porque elas sempre dão uma conotação muito maior do que ocorreu. Eventualmente, em menor proporção, às vezes não salva. Um lance que quase ninguém percebe, o árbitro acaba marcando, ele mostra também. Mas assim, é diferente, no meio da arbitragem se fala exatamente isso. O campo no jogo é uma situação, o jogo na televisão é outra situação. E na tua opinião como profissional de arbitragem, o incremento da tecnologia no futebol, a história do chip, enfim, a possibilidade de repente do árbitro consultar uma imagem na TV, isso é benéfico ou você é contrário a introdução da tecnologia na arbitragem? Nós temos dois pontos, eu sou meio assim, fala como somos velhinhos da board, né? Eles são favoráveis, e a FIFA tem isso, a toda mudança tecnológica que possa ser levado a todos os praticantes do futebol. Ela entende que o futebol é o esporte que mais consegue manter as pessoas jogando no mesmo nível, né? Ele não exclui ninguém por questões tecnológicas, por nada. Então nós tivemos no passado, entendeu-se que estava tendo poucos gols. Vamos mudar uma coisa, o que vamos fazer? Vamos aumentar as traves. Mexer nas traves de todo mundo ia ser difícil e ia demorar, nós íamos ter um padrão. O que a FIFA fez? Diminuiu a bola, aumentou o peso e diminuiu a bola. Com isso a bola faz aqueles efeitos todos. Nós tivemos realmente um número de aumento de gols, mas em um ano todo mundo estava com bola diferente, porque as bolas não duram muito tempo, né? Então essa diferença, ela fala mesmo do chip, como é que nós vamos introduzir, se não for na bola, né? Vamos colocar na trave, todas as traves do mundo não tem, e ela prima por isso. Lógico que ela ajuda, né? Se você vai dirimir, o fato é, se nós vamos parar para discutir um lance, quanto tempo nós vamos fazer isso? Porque nós pegamos o lance da televisão, que a televisão mostrou, né? E os que estão comentando não chegam num consenso, pegamos uma imagem da outra televisão e diz que é outra coisa, quanto tempo isso vai? Então é um pouco mais complexo do que só ter a tecnologia, é como fazer ela. E se eu paro um lance, que foi gol ou não foi gol, a bola já está fora de jogo, mais uma situação de pênalti, que a bola continua em jogo e o árbitro deixou de marcar um pênalti que supostamente teria um pênalti. Se nós paramos para ver a imagem, como nós vamos reiniciar? Aonde os jogadores vão estar posicionados? Tudo isso não está previsto, então teria que se mudar praticamente todas as regras do jogo. É diferente de um futebol americano, onde que aplaude-se a jogada e depois você vai ver se valeu ou não valeu o ponto, né? Essa cultura no futebol não tem. Certo. Então, assim, sou favorável, mas ela é bem complexa, não é tão simples como até os próprios meios de comunicação colocam. E a Copa do Mundo, Roberto? Eu imagino que tenha sido o ápice da tua carreira, deve ter sido um sonho, mas não é muito fácil de ser atingido esse sonho. Como que foi essa preparação? Como que foram esses meses que antecederam a convocação para a Copa? E como que foi atuar nessa competição que é a principal do futebol mundial? É a principal do futebol, sim. Então, Jadir, é um complexo muito grande para os árbitros, né? Você nem sempre o melhor árbitro ou o melhor assistente vai estar lá, mas entende-se que os melhores estão, né? E a FIFA tem trabalhado isso ano a ano para que cada confederação, cada país indique os seus melhores. Tanto é que uma das mudanças foi que o trio todos tem que estar apto, né? Se um dos elementos falhar, volta, né? E você foi cortado uma vez? Uma vez, sim. Eu fui ao Canadá, né, em 2007, num torneio sub-20. Estava eu, o Gaciba e o Altemir Hausmann. O Gaciba, infelizmente, não passou no teste físico. Nós três retornamos sem poder ter trabalhado no campeonato. E foi outro trio naquela ocasião? Não, vai ninguém. Volta, tem trio reserva. Em cada competição é convocado 2 ou 3 trios reservas, até 4. Na Copa do Mundo nós tínhamos 5 trios reservas, para numa eventualidade, né? Apesar que o teste físico da Copa do Mundo foi antecipado em 3 meses já, né? Mas na próxima Copa, na próxima Mundial Sub-17, com o Sálvio, a gente foi os 3 e aí os 3 passaram e ficaram, mas 4 trios sul-americanos retornaram, né? E hoje continua nesse mesmo quesito, que é exatamente para que, ao menos condicionamento físico, sejam os melhores, né? Que não tenha nenhum apedramento ou não. E o que me levou à Copa também foi o fato de eu estar sempre apto fisicamente, né? Vão ser 17 anos como profissionais na Série A e nenhum deles eu perdi um teste físico ou reprovei em nenhum deles, né? A gente tem uma média de 3 a 4 testes físicos todos os anos e eu passei todo.
Isso, além dos acertos, né? Isso também deu ao fato de que os 3 trios que estavam pré-selecionados para a Copa do Mundo, o Bratz fazia parte dos 3, né? Do Gaciba, por exemplo, era Hausmann, Bratz, Gaciba, no Sálvio, né? Sálvio, Bratz e Hausmann, e no do Simon eu também entrei. Então, além de ter o terceiro, né? Tinha o terceiro, num deles foi o Edmilson Corona, no outro foi Alexandre Rota Matos. Ao fato de eu estar aos 3, com certeza me possibilitou eu ir. E a Copa do Mundo é um espetáculo totalmente diferente, né? O povo vai lá com outras intenções, vai para ver espetáculo, vai para ver show, né? A torcer é diferente, o cara eliminado, o país que está ao lado, né? O torcedor do outro país vai lá e presta solidariedade, né? Então é um outro espírito, né? Os torcedores vão realmente com espírito de festa, é permitido tudo, né? É ridículo, né? Tem várias fotos que fico rindo até hoje e que as pessoas vão lá e acham engraçado, né? Então assim, o país vive, né? A África do Sul, por exemplo, daqui a 100 anos vai estar agradecendo a FIFA pelo que ela proporcionou de mudança para o povo africano. Bom, Roberto, você está no seu último ano de FIFA. O Roberto já está com planos para o futuro? O que pretende fazer depois que deixar de ser árbitro? Então, no meio da arbitragem, estão surgindo alguns convites, né? Para a gente permanecer mesmo, de repente fazer parte da Comissão de Árbitros do Paraná. Já estou até indicado, já consto como instrutor da CBF, né, para a região sul, né? Inclusive já estou ministrando alguns cursos. Então, de repente, permanecer no meio, mas tudo também vão depender de condições financeiras, porque é um desgaste muito grande, né? Você mesmo, para você continuar instrutor, você tem que estar se atualizando todos os dias, tem que estar buscando as informações, né? Você não pode abandonar. Então, o futebol, a arbitragem, as pessoas não conhecem, mas desgasta muito, exige muito do ser humano, né? A gente mesmo hoje, a família praticamente não existe, né? Você não tem dias, não tem nada, você fica aguardando as escalas. A escala do final de semana sai na quinta, né? Eventualmente na quarta. Então até quinta-feira você não pode programar nada. E você pede uma dispensa, ela não é vista com bons olhos para a comissão quer que você esteja apto o tempo inteiro. E você continuar nesse meio também, então vai ter que valer a pena também a questão financeira, lógico, tem que pesar tudo, né? A gente é apaixonado pela arbitragem, né? Então tem todos esses quesitos. Você falou em questão financeira de valer a pena. A arbitragem é interessante economicamente falando, ela dá um bom retorno financeiro para o profissional? Hoje, se tu chegar no quadro da FIFA, né, para a nossa região ela ainda é. Se tu pega para os grandes centros, já muitas pessoas desistem, né, como foi o caso do Sálvio, né, ainda teria 2, 3 anos de arbitragem profissional, mas a questão dele profissional hoje já fazia com que ele perdia dinheiro, né. Então, um árbitro FIFA, que é o top que a gente pode chegar a nível de Brasil, ele ganha hoje R$3.000 num jogo. Um assistente FIFA ganha metade. No meu caso, eu ganho R$1.500 num jogo. Mas não é só o jogo, né? Você tem que se preparar a semana inteira, nutrição, você não pode, tem que manter todo esse padrão, né? As viagens, os retornos, tudo é demorado, né? E você não tem como um clube de futebol, onde tem um fisiologista, um nutricionista que te dá todo o apoio, tá lá um transporte, não, você tem que acertar teu transporte, a tua volta, a tua ida. Então, é um desgaste muito grande. E se a gente pensar assim, uma média de 4 jogos por mês, você vai fazer R$6.000 um assistente ou um árbitro médio que não seja FIFA, desde que você não cometa nenhum erro, né? Se você errar, você já fica fora da escala, né? Então, tem todos esses que, se você se machucar, você fica fora e você não tem remuneração, a remuneração é somente por jogo. E é difícil as pessoas conseguirem hoje, pela exigência que é, pelo número de viagens, ter um emprego além da arbitragem. Então, a questão da profissionalização tem que acontecer o mais rápido possível, ou nós vamos deixar de ter muitos árbitros, ou árbitros de qualidade, porque as pessoas não vão se dedicar exclusivamente a isso, por uma coisa que é incerta, né? Bom, o Marechal Cândido Rondon formou, naquela ocasião, o Evandro morava aqui, o Evandro e você principalmente, que despontaram aí na arbitragem a partir daquela geração. Como é que estão as novas gerações? Temos sucessores para Evandro Roman e Roberto Bratz aqui em Marechal Rondon? Temos, né? Hoje já está no quadro da CBF, Leandro Júnior Hermes, né? Inclusive já fez jogos na Copa do Brasil, que já é um plus muito grande, está nesse ano efetivamente aguardando jogos aí da Série B, né? Da Série C, Série D, assim, que começar a andar. Teve nesse ano também um ano espetacular no Campeonato Paranaense, né? Dirigiu até praticamente a última rodada da primeira divisão, fez a final da segunda divisão, da divisão de acesso, fez a final da Taça Paraná nesse ano, então realmente é um menino que está despontando. E temos pessoas mais novas, né? O Diego Rames, que está aí, deve começar o curso agora,
porque nós demoramos de novo a ter curso no interior, estávamos tendo só em Curitiba. Está iniciando um curso na FAG aí, então pessoas novas aqui de Marechal querem fazer. E nós tivemos assim, como em todos os períodos, uma entre-safra, né? É que as pessoas que formaram, nós demoramos a pessoas novas a voltar a querer arbitragem. Sim. É que, como eu falo, é muito difícil. Hoje, até com o poder econômico melhorando a nível de Brasil, as pessoas não se sujeitam a ficar sem seu final de semana, né? A mesma aqui a nível local, para trabalharmos tem que estar à disposição, né? É sábado de tarde, sábado de manhã, domingo, sábado à noite, domingo de tarde, a pessoa não pode ir para o evento, não pode participar, a família protesta. Então, e quando você inicia, os valores são muito pequenos, né? De repente, até para quem paga é significativo, as pessoas às vezes não querem passar por esse processo. A pessoa queria já começar no profissional, mas não tem, você tem que passar pela parte amadora. E isso está acontecendo que nós estamos tendo dificuldade de novos árbitros, né? Os que estão com competência, mas novos não estão vindo, né? Porque assim, você vai aqui amadoristicamente, todo mundo, como você citou no começo da entrevista, né? Todo mundo xinga, todo mundo se acha no direito de xingar o árbitro, né? Você não xinga o seu pedreiro, né? Ele está prestando serviço, né? Você não xinga o repórter, mas o árbitro é uma prestação de serviço, mas todo mundo se acha no direito de xingar. E as pessoas não se limitam só ao campo de jogo, esse que é um grande problema, né? Te encontram na rua, querem te questionar sobre lances que já passaram no jogo. Então, acaba que você acaba afastando as pessoas dessa nova profissão que exige muito. Roberto, agradecer a você por ter nos recebido, nos atendido, deixá-lo à vontade de fazer suas considerações finais. Não, agradecer também, né, Jadir, há sempre o espaço, né, ainda a divulgação que está dando. É importante a gente falar, né, da arbitragem, né, é um meio que também, apesar de ter criado novas pessoas para o mundo, né, que acabou divulgando os árbitros até há 10 anos, ninguém falava de árbitro, né? Hoje se fala muito, a imprensa fala muito, se conhece muito do árbitro, né? Mas dizer também do que está atrás do árbitro, né? As dificuldades que são para você chegar a um nível maior, né? Como o Leandro hoje está sentindo, como temos todos os nossos árbitros, né? Nós temos vários árbitros na Federação Paranaense, que também exige o tanto quanto, não tem esse glamour, não se destacam tanto porque você não joga na televisão, mas é super importante, você faz parte de um contexto paranaense, né, de um estado, então você fazer parte da federação é muito importante. Hoje a Associação Rondonense de Árbitros tem 9 árbitros que fazem parte do quadro estadual, e isso para nós significa muito. Então, deixar esse agradecimento às pessoas, a todo mundo que torceu pelo Bratz enquanto ele esteve aí na ativa, mais esse final de ano que nos resta, né? Agradecer as pessoas que ajudaram, principalmente o Bratz, né? A Copagril, que foi referência, né? No tempo que eu trabalhei lá durante 10 anos, me liberou para que eu pudesse trabalhar, às vezes nem sempre alguns colegas muito não entendiam, né? Mas é o que eu disse antes, passa por essa dificuldade, né? E na época os dirigentes que estavam à frente da Copagril, Walter Vanzella, né? Entendeu que isso era importante, né? E as pessoas que fizeram o esporte em Rondon, na região toda, né? A gente sempre vai e agradece. Nós trabalhamos Entre Rios, Pato Bragado, Mercedes, Santa Helena, Toledo, Assis. Teve uns campeonatos fortes que fizeram com que a gente pudesse crescer e já ir pronto para um campeonato. Então, esse agradecimento a todas essas pessoas e as pessoas que diretamente nos ajudaram, né? A família, aos amigos. Se a gente for enumerar todos, esquece alguém e daí acabou. Mas as pessoas que estiveram aí com a gente no começo da carreira, que foi importante. Nossa, muito obrigado. Oferecimento Sempre Vida por você. Fone 3284-7229.